Orações subordinadas continuam sendo o nosso assunto do dia. Hoje nós começamos a ver as adverbiais. Da mesma forma como classificamos semanticamente os adjuntos adverbiais, também classificamos as orações subordinadas adverbiais. Oi, tudo bem? Você que tem assistido às nossas últimas aulas já sabe que uma oração é subordinada quando exerce uma função sintática em relação a um termo da outra. Pois é, você aprendeu comigo a identificar as orações subordinadas substantivas e as adjetivas. Sabe também que as substantivas podem exercer várias funções sintáticas: sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. As subordinadas adjetivas, por sua vez, só podem exercer a função sintática de adjunto adnominal de um nome que está situado lá na oração principal. E as orações subordinadas adverbiais, nosso tema de hoje, ora, como você pode deduzir pelo seu próprio nome, só vão exercer a função sintática de adjunto adverbial em relação ao verbo da oração principal. Muito bem, hoje eu vou começar a mostrar a você essas orações subordinadas adverbiais. O tema é um pouquinho extenso e nós vamos usar estas duas aulas, hoje e a próxima, para tratar dele. Bem, para mostrar a você a equivalência que existe entre o adjunto adverbial e a oração subordinada adverbial, eu vou lançar a mão de dois exemplos, sendo assim, um período simples e um período composto. Você vai observar como o adjunto adverbial do período simples tem função análoga à função da oração subordinada adverbial no período composto. Vamos ver? Então, comigo aqui. Nós temos aqui, no primeiro caso, um período simples. Sem estudo, não obterás aprovação nos exames. E o período é simples, você sabe, porque nós temos apenas uma oração, apenas um verbo aqui, obterás. Sem estudo, você já sabe também, é o adjunto adverbial. De quê? De condição. Tá? Essa é a ideia, é a circunstância que esse adjunto adverbial expressa. Ótimo, agora vamos para o período composto. Sem que estudes, não obterás aprovação nos exames. Temos agora dois verbos, estudes e o verbo obterás. Temos, portanto, um período composto. Ora, quando eu digo sem que estudes, eu digo praticamente a mesma coisa que estava dita no período anterior, sem estudo, não é? Só que agora eu desenvolvi aquele adjunto adverbial, não é? Sem estudo, desenvolvi na forma de oração, porque agora eu tenho um verbo. Muito bem, este adjunto adverbial na forma de oração é o que eu vou chamar de oração subordinada adverbial. E vou também classificar, não é? De acordo com a circunstância que ela expressa. Oração subordinada adverbial condicional. Bem, as orações subordinadas adverbiais costumam expressar as mais diversas circunstâncias. E você sabe disso porque você viu que o próprio adjunto adverbial pode expressar diferentes circunstâncias. Por meio das orações subordinadas adverbiais é que nós vamos estabelecer uma série de relações sintático-semânticas. Quer dizer, nós vamos poder expressar por meio dela diversas ideias diferentes. Por exemplo, a relação de causa e efeito que nós costumamos usar nos argumentos, quando estamos escrevendo, quando estamos falando, fazendo dissertações, não é? São expressas na forma de orações subordinadas adverbiais. Quando a causa é subordinada ao efeito, nós temos oração subordinada adverbial causal. Veja comigo. Então, veja aqui. Como estivesse doente, não foi ao trabalho. Vamos compreender a ideia, então. A oração subordinada é, em geral, introduzida pela conjunção. A conjunção como aqui introduz uma causal, mas cuidado com essa conjunção. Ela pode introduzir muitas outras orações diferentes, com ideias completamente diferentes. Portanto, não vale apenas decorar as conjunções. É preciso que você compreenda a relação que se estabelece aí. Como estivesse doente, não foi ao trabalho. A ideia é muito simples, exatamente para que você não tenha dúvidas. Não foi ao trabalho e qual é a causa de não ir ao trabalho? A causa é estar doente. Note que a causa é sempre alguma coisa que antecede o fato principal. Se o fato principal é não ir ao trabalho, estar doente
tem que anteceder o fato de não ir ao trabalho. Quer dizer, causa vem antes do efeito, não é? E veja aqui no outro caso também. Correu porque estava atrasada. Não é? Porque estava atrasada é causa de ter corrido. Quer dizer, primeiro se está atrasado e depois se corre. A causa é sempre anterior ao evento principal. Note a conjunção porque é uma das que mais nós usamos quando estamos construindo os subordinados adverbiais causais. E ela vem aqui emendada à oração principal sem pausa, sem vírgula. Isso é uma informação importante. Muito bem, eu disse a você que a causal aparece quando a causa está subordinada ao efeito. Agora você pode querer, na sua construção de pensamento, subordinar o efeito à causa. Agora nós temos a subordinada adverbial consecutiva. Veja. Então, temos aqui consecutiva de consequência ou efeito, é a mesma coisa. A defesa do advogado foi tão eloquente que comoveu o júri. Então, veja, a consequência da defesa do advogado, que foi extremamente eloquente, é a comoção do júri. Não é? Então, nós vemos que a consequência acontece depois do evento principal. Veja que é diferente da ideia de causa. A causa é anterior ao evento. O efeito ou consequência é sempre posterior. Uma observação importante é que, em geral, quando nós temos a consecutiva como subordinada no período, a oração principal possui um advérbio de intensidade do tipo tão ou tanto. Isto é muito comum quando vai aparecer uma consecutiva depois, porque a defesa foi tão eloquente que. Isto aqui é uma construção bastante usual quando se trata da adverbial consecutiva. Agora, isso não significa que ela seja necessária. Você nota aqui no outro período que isso não acontece. Bebia que era uma lástima. Entretanto, está implícito que ele bebia demais, ele bebia tanto que era uma lástima. Certo? Bem, e agora eu vou mostrar para você a oração subordinada adverbial concessiva. Concessão significa aceitação. Você vai perceber que nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de composição de raciocínio, nós vamos trabalhar com a ideia de oposição, de contrariedade, mas, sobretudo, com a ideia de aceitação de uma contrariedade, com a aceitação de uma ressalva. Vamos observar o exemplo que vai facilitar o entendimento. Então, ele está aqui, temos dois exemplos bons aqui. Por incrível que pareça, não sabia o nome de seus tios. Veja que é uma ideia aparentemente absurda, incrível, né? Existe a ideia de oposição, porque é de fato estranho alguém não saber o nome de seus tios. Mas nós aceitamos esse tipo de oposição, esse tipo de contrariedade. E isto aqui é aceito, por incrível que pareça, apesar disso, né? Apesar de ser incrível, embora seja incrível, ainda que seja incrível. Então, essas conjunções, embora, apesar de que, ainda que, ou locuções conjuntivas também, estão sempre introduzindo uma concessiva. E veja o trecho do Machado de Assis, que é interessante para a gente entender essa ideia. É também um trecho do conto Teoria do Medalhão. Então, ele explica, ele procura formular uma teoria sobre o medalhão, ou seja, aquele sujeito que se dá bem socialmente, que tem um certo status social. Com toda a ironia machadiana, lá vai. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, conquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e os 60. Note que ele faz uma espécie de ressalva a partir da conjunção conquanto. E ele está desenvolvendo uma teoria, está mostrando que o tal do medalhão se manifesta nessa idade aqui que ele refere anteriormente. Mas, quer dizer, pode acontecer, pode haver alguma ressalva, pode haver exceção, isso é perfeitamente possível e não invalida a sua teoria. Quer dizer, ele aceita essa contrariedade e a aceitação desta ressalva, desta exceção, não invalida a sua teoria. Isso que é interessante a gente observar nesse exemplo. Bem, vamos ver agora a comparativa, subordinada adverbial comparativa, ideia de comparação. Parece simples, não é? Então, vamos ver.
Bem, temos aqui, a moça era linda como a mãe. Em geral, a adverbial comparativa aparece com elipse de verbo. Elipse de um verbo que já apareceu anteriormente e, por isso, estilisticamente, não se recomenda repetir. Isso tem um nome que é zeugma, é o nome desta figura de linguagem. Então, você não estranhe a ausência do verbo aqui, tá? A moça era linda como a mãe era. Segundo Evanildo Bechara, um gramático bastante conhecido, existem dois tipos de oração subordinada adverbial comparativa. Uma é desse tipo aqui, em que a gente faz uma espécie de símile. A moça é linda como a mãe é linda. Né? É o que ele chama de comparativa assimilativa. Isso é uma terminologia desse gramático particularmente. Mas é interessante para a gente ver a diferença das duas. E a outra, mais vale um pássaro na mão que dois voando, ditado popular, não é? Um pássaro na mão que dois voando valem. Também o verbo está implícito, também acontece zeugma. Aqui o Bechara chamaria de comparativa do tipo quantitativa, na medida em que existe aqui uma quantificação de valor, mais vale, quando existe o uso do mais e do menos, antecedendo o segundo elemento de comparação. Não é? Bem, a comparativa geralmente não apresenta grandes problemas para nós. O que pode surgir como um problema é um tipo de oração que às vezes a gente não sabe como classificar. Vou mostrar como observação para você. Se você não sabia, agora vai saber, né? Então, agiu como se estivesse louca. Em geral, a pessoa pensa, bom, é uma comparação, estou comparando uma coisa com a outra, estou. Mas, por outro lado, como se estivesse louca agiria de tal forma. Parece que existe também uma ideia de condição. Então, como é que a gente sai dessa? Antigamente se fazia uma coisa que não se faz mais hoje, que era o desdobramento desse período. Agiu como agiria se estivesse louco, e a gente teria uma oração a mais. Hoje em dia não, há um acordo, não é, entre os gramáticos. A gente analisa isso aqui, quando aparecem as duas conjunções, como se, desta forma. É uma subordinada adverbial comparativa hipotética. Essa terminologia também sugerida pelo professor Evanildo Bechara. Bem, as demais a gente continua estudando na nossa próxima aula de orações subordinadas adverbiais. Até lá!